Fala galera, tudo certo, moçada? Tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química 29. Galera, eu vou resolver nesse vídeo com vocês a prova da UEM, vestibular de verão de 2023. Beleza? Vou compartilhar a tela com vocês. Enquanto eu compartilho, aproveite e inscreva-se no canal, curta, compartilhe com quem você puder, compartilhe com a torcida do Corinthians, por exemplo. Tá bom? Vamos lá? Vou compartilhar a provinha agora. Pronto. Questão de número 44 falava sobre o álcool 96 graus GL, que é o álcool de poço, vamos dizer assim, 96% em volume. O GL, só para curiosidade, significa graus Gay-Lussac, em homenagem ao Gay-Lussac. Tudo bem? Então vamos resolver essa questão bonita aí, olha que legal. A produção do álcool 96 graus GL, a partir da cana-de-açúcar, pode ser representada pelas seguintes equações. Então, você tem na primeira equação, sacarose reagindo com água, virando glicose e frutose. Wanderson, isso é uma hidrólise. Isso, hidrólise de um disacarídeo, quebrando esse disacarídeo em dois monossacarídeos. E a segunda reação tem lá um C6H12A6, que podia ser glicose ou frutose, ou ainda outros monossacarídeos, mas nesse caso, glicose ou frutose, né? Se transformando em duas moléculas de etanol mais duas de CO2. Ok? Sobre o assunto e as substâncias envolvidas, assinale o que for correto. Na primeira etapa, ocorre a hidrólise do disacarídeo, que produz os monossacarídeos glicose e frutose. Bom, o que você está vendo? Sacarose, que é um disacarídeo, reagindo com água ou na presença de água, sendo quebrado em glicose e frutose, que são dois monossacarídeos. Portanto, o primeiro item ele está tunado, 100%. 02. Na segunda etapa, ocorre a fermentação alcoólica promovida por fungos. Um pouquinho de biologia agora, que são micro-organismos heterotróficos ou heterótrofos, perfeito, obtêm seu alimento por meio de absorção de nutrientes do próprio meio. Verdade, o nome do processo é fermentação, e quem ajuda essa fermentação, quem propicia essa fermentação, são fungos. Beleza? Essa fermentação, só para curiosidade, é a fermentação alcoólica, que é a mesma que acontece na massa do pão. Beleza? Por que que você gostava de massa de pão crua quando era criança? Porque na massa de pão crua tem um pouquinho de etanol. É isso que dá o tchan para a massa de pão crua. Tudo bem? 04. O álcool 96 graus GL é uma mistura de 96% em volume de etanol e 4% em volume de água. Exatamente isso. O grau GL significa porcentagem em volume. Poderia até aparecer numa prova, de repente, desse jeito aqui, ó, 96%, aí entre parênteses, VV. O que é isso, professor? O que é isso? VV. Volume, volume. Tanto o soluto quanto a solução estão expressos em volume, 96% em volume, que é a mesma coisa que 96 graus GL. Aí existe um outro grau, que é o grau INPM. Esse não é porcentagem em volume, esse é porcentagem em massa. Mas voltando para o item 4. O álcool 96 graus GL é uma mistura que tem 96% em volume de etanol e 4% em volume de água. Perfeito, por enquanto. Essa mistura, que não pode ser separada por destilação fracionada, ela é conhecida como mistura azeotrópica. Isso é verdade, Wanderson? Bom, olha uma curiosidade aqui. O etanol, ele sozinho, puro, né? Nas condições normais, ele tem esse valor de ponto de ebulição. Não precisa decorar, é óbvio, 78,4. A água, até a sua avó sabe que o ponto de ebulição normal da água é de 100 graus. Pela lógica, quem deveria ferver primeiro? Ué, Wanderson, pela lógica, o etanol deveria ferver primeiro. Só que a mistura de etanol e água nessa proporção de 96% para 4%, ela é especial. Ela é uma mistura azeotrópica. O que que isso quer dizer? Ela tem um ponto de ebulição definido, constante. E que valor que é, Wanderson? É a média entre 78 e 100? Não. Sabe qual é o valor do ponto de ebulição dessa mistura? 78,2. Estou arredondando um pouquinho aqui, tá? Ou seja, a mistura de etanol e água, na proporção de 96% para 4%, ela ferve num valor menor do que os valores individuais de seus pontos de ebulição. Esse tipo de mistura se chama azeotrópica.
Beleza? E se eu tentar destilar essa mistura, eu vou separar a água do etanol? Eu não vou conseguir, porque os dois líquidos vão ferver juntinhos, de mãozinhas dadas, a 78,2. Então, o item 4 ele está perfeitíssimo. O gás carbônico é uma molécula polar com geometria angular. Bom, a estrutura do gás carbônico, para começar, não é angular. Como é que é o desenho? O gás carbônico é uma molécula retinha, a gente chama isso de linear. E por ser linear, os vetores dessa molécula se anulam todos. Mas que vetores são esses? Não esqueça de uma coisa. A ligação carbono-oxigênio é polar, aponta para o O, que ele é mais eletronegativo. Confere? Mas a outra ligação carbono-oxigênio também ela é polar, apontando para o O. Quando você analisa a soma dos dois vetores, que tem mesma direção, mesma intensidade, mas sentidos contrários, você vai perceber que o vetor resultante, alguns autores chamam de R, VR, MIR, tanto faz, né? O vetor resultante dá zero. Isso significa que a molécula como um todo, ela é apolar. Beleza? Então tá tudo errado aí. A molécula é apolar porque os vetores se anulam, confere, beleza? E a geometria dela não é angular, a geometria dela é linear, é retinha. Tudo bem? Então, o item de número 8 está incorreto. 16, o etanol também pode ser obtido em escala industrial a partir da reação de oxidação do ácido acético. Espera aí. Para fabricar ácido acético, você oxida o etanol. Você sobe o degrauzinho. Etanol, quando oxida, vira etanal. Se oxidar mais um pouquinho, vira ácido acético. Então, para você obter etanol a partir do ácido acético, tem que fazer a reação de redução, que é a volta. Entendeu? Então, o etanol pode ser obtido a partir da redução do ácido acético e não da oxidação. Até porque não tem um degrau acima do ácido acético, entendeu? Em termos de inox, em termos de oxidação. A não ser que você bote fogo no ácido acético. Aí vai virar CO2 e água, mas degrau orgânico, o limite já é o acético. Então não tem como oxidar mais o acético. Tem como você reduzir e voltar a ser etanol. Só para lembrar, quando você oxida o etanol, vira etanol, vira ácido acético. E para eu voltar no etanol, reduz o ácido acético, cai para etanol. Reduz o etanol, cai para etanol. A ordem é álcool, degrau de cima aldeído, degrau de cima ácido carboxílico. Então tá errado, qual palavra aí? Oxidação, correto é redução. Se somar tudo, eu acho que essa soma deve ter dado 7. A soma deu igual a 7, que inclusive é meu sobrenome, né? Para quem não lembrava, eu sou o Wanderson A7. Tonight Forever, questão 44, vamos para frente, vamos lá. Questão 45, que é uma questão de inorgânica agora, diz o seguinte: considere a equação química balanceada, que representa a formação do óxido férrico, que é o Fe2O3, e assinale o que for correto. Vamos lá. Então, o primeiro item, ele diz assim: no óxido férrico, quem que é o óxido férrico? O exercício foi gente boa, já deu a dica aí, é o Fe2O3. Vamos lembrar um pouquinho de NOx aqui. Esse doisinho que você está vendo do lado do ferro, ele tem a ver com quem? Com o NOx, opa, com o NOx do oxigênio. Eu fiz caca aqui só um minutinho, deixa eu apagar. Meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Pronto. Esse 3 que você está vendo do lado do O tem a ver com quem? Com o NOx do ferro. Então, o ferro que eu me refiro nesse exercício é o ferro mais 3, chamado de íon férrico. Ele poderia ser mais 2 também. Aí seria o ferroso. Conferiu? No óxido férrico, o ferro tem 26 prótons e 23 elétrons. Se você consultar sua tabela periódica da prova da UEM, você vai perceber que o número atômico do ferro é 26. Então, o ferro normal ele tem quantos prótons? Ele veio de fábrica com 26 prótons. E o normal dele seria ter 26 elétrons também. Porém, o ferro que a gente se refere nesse exercício é o ferro 3+. É o ferro que perdeu 3 elétrons. Confere, então, quantos elétrons você acha que ele tem? Vai ter só 23. Então, o item número 1 está 29. O número de oxidação, ou o NOx do ferro, no produto da reação é mais 2. De jeito nenhum, é mais 3, até porque o nome dele é férrico. Para ser mais 2 seria ferroso. Então, incorreto.
A porcentagem massa de ferro no óxido férrico é de 70%. Como é que eu vou saber disso? Você vai consultar sua tabela periódica da prova da UEM e perceber o seguinte, que o Fe2, ele vai pesar quanto? Bom, você tem dois ferros. Na sua tabela, cada ferro pesa 56. A tabela da UEM vem com valores bem arredondadinhos. Beleza? Você tem três oxigênios. Na sua tabelinha, pesa 16 cada um. Qual é o termo correto? A massa de cada um é 16. Somando tudo, eu acho que dá 160. Beleza? Pode falar que é 160 unidades, se você estiver se referindo ao conjuntinho único, F2O3, ou 160 gramas por mol, tanto faz. Se falar de massa molar, 160 gramas para cada mol. Confere. E quer saber qual a porcentagem de ferro nessa estrutura aí? Bom, vamos pensar o seguinte. A estrutura inteira pesa 160. 160 gramas equivale ao todo. O que que é todo? 100%. Dentro desses 160, quanto tem de ferro? Bom, 2 vezes 56, eu acho que isso dá 112. 112 equivale a quanto? A X. Aí você vai fazer um reguinho de 3. Isso você domina, de boa, né? A hora que você fizer essa reguinho de 3, eu acho que vai dar 70% bonitinho. Então, 70% dessa fórmula é ferro purinho. A porcentagem massa de ferro no óxido férrico é de 70% correta. Tem outro jeito? Você podia fazer direto 112 dividir por 160. Anderson, mas não dá 70. Verdade, não dá mesmo. 112 dividido por 160 dá 0,7. Numa aula de matemática básica, o que você entende por 0,7? Ah, 0,7 é a mesma coisa que 70%. Perfeito. 0,8. 0,8 e 16 fala, do mesmo assunto, né? Estequiometria com excesso, aquela coisa toda. Na reação completa entre 12 mols de ferro e 10 mols de gás oxigênio, o ferro é o reagente limitante. Vamos pensar? Se você olhar para a reação, qual é a proporção? 4 mols de ferro, 4 mols de ferro para 3 de oxigênio. Essa é a proporção bonitinha, 4 para 3. E se fosse 40 de ferro? 30 de O2. Mas ele fala 12 mols de ferro. Se a proporção é de 4 para 3, se a gente usar 12 mols de ferro, quanto que eu teria que usar de oxigênio? Bom, Anderson, 12 é 3 vezes maior que 4. Eu teria que usar de oxigênio 9 mols. Confere, a receita bonitinha seria 12 mols de ferro para 9 de oxigênio. Por quê? A proporção é 4 para 3. Se a receita é 4 para 3, se eu usar 12 de um, tem que usar 9 do outro, não 10. Ah, então esse 10 aqui está errado. Não é que ele está errado, mas ele está sobrando. Qual que é a reação realmente? Qual a reação, a quantidade real que vai reagir? 12 para 9. Mas eu usei 10. Um mol vai sobrar. Um mol de oxigênio está sobrando. Se o O2 está sobrando, quer dizer que o ferro está faltando, ou ele está limitando o processo. Portanto, no item 8, o ferro realmente é o limitante. Ok. Beleza? Se o O2 está a mais, está em excesso, o outro é o que está faltante, ou limitante. E é só uma curiosidade. O cálculo que você tem que fazer em estequiometria é sempre com relação ao limitante, não ao que está em excesso. Beleza? 16. A reação completa entre 12 mols de ferro e 10 mols de gás oxigênio. Peraí. Normal não é 12 para 10, normal é 12 para 9. Eu tenho que fazer a conta pensando em 12 mols de ferro. Tudo bem? Volta para o exercício. Qual que é a proporção entre o ferro e o Fe2O3? Ah, se a gente usar 4 mols de ferro, Wanderson, a gente produz 2 mols de óxido. A proporção é 4 para 2 ou 2 para 1. Confere? Então, se eu utilizar 12 mols de ferro, 12 mols, a gente pronuncia mols, mas escreve mol, né? 12 mols de ferro, quanto que produziria de Fe2O3? Se a receita é 4 para 2, se eu usar 12, eu vou produzir o quê? 6 mols. 6 mols de quem? Desse óxido maluco aí, que é o Fe2O3. Beleza? Produzir 6 mols. Só que ele quer em gramas, professor. O que que eu faço? Transformo esses 6 mols em gramas. Como é que faz isso?
Você já calculou comigo agora um pouquinho que 1 mol do Fe2O3 é 160 gramas. Dá para fazer por regra de 3 ou faz direto. É só você fazer 6 vezes 160. Eu acho que essa conta vai dar 960. Ou então bateu, tá tunar esse item, perfeito. Única errada é a 2, então a somatória vai dar 29. Pronto, resposta do exercício 29. Questão 45, bem né? Show de bola. O EN adora falar de estequiometria, é um assunto comum nas provinhas da Universidade Estadual de Mandaguari, ou melhor, de Maringá. Vamos embora? Questão 46 fala sobre sabões, sobre polímeros, destilação fracionada e tudo mais. Vamos lá? Primeiro item diz o seguinte: os sabões apresentam uma cadeia carbônica apolar, que atrai gordura, que se dá bem com gordura, e uma parte iônica polar, que é solúvel em água. E aí? Pura verdade, né? Sabão tem um caráter anfipático. Tem uma parte dele que está bem com gordura e uma parte dele que está bem com água. Perfeitíssimo, o número 1. Isso vale para o shampoo, vale para o detergente também. Beleza? Tranquilo? Detergente, só para lembrar, tem a ver com a polícia, né? Porque a polícia foi criada para quê? Para detergente. A2. Os monômeros usados na produção de polímeros de adição devem apresentar pelo menos uma ligação pi. Bom, em 99,999% dos casos, polímeros de adição, eles são formados quando o monômero tem ligação pi, porque você quebra a ligação pi e gruda esses fragmentos zilhões de vezes e obtém uma macromolécula chamada de polímeros. Então, perfeito. Na destilação fracionada do petróleo, o que é destilação fracionada? É ferver uma coisa de cada vez. Os hidrocarbonetos de menor massa molecular são destilados a menores temperaturas, enquanto, aliás, quando comparado à destilação dos hidrocarbonetos de maior massa molecular. E aí? Quanto menor a massa da molécula, menor vai ser o ponto de ebulição. Ela é destilada numa temperatura menor. Agora, as moléculas grandonas, nas frações mais pesadas, são destiladas em temperaturas maiores. Então, perfeito. A desinfecção com cloro é um método usado no tratamento de água, que é um bactericida, um dos melhores que existe, né? Contudo, esse cloro pode reagir com substâncias orgânicas indevidas, né, na água, produzindo trialometanos como CHCl3. E aí, verdade? Rapidinho, dá um exemplo aqui. Se você pegar o CH4, metano, e agirem com cloro, acontece uma reação de substituição, onde você troca um hidrogênio por um cloro. Você obtém um CH3Cl, por enquanto. E essa reação, por ser de substituição, tem um subproduto que é o HCl. Ah, mas isso não é o trialometano? Ainda não é. Só que esse cara, esse CH3Cl, se ele continuar reagindo com Cl2, ele pode virar o quê? Pode virar um CH2Cl2. Eu vou trocando um hidrogênio por cloro de cada vez. Se eu continuar, eu posso obter, por exemplo, o CHCl3. Eu poderia chegar até no CCl4. Mas no exercício aqui, ele diz que pode chegar nisso aqui. É possível. Perfeito. Produzir trialometanos como o CHCl3. Você poderia produzir monoalometano, dialometano, trialometano, até o tetraalometano. Mas ele falou do tri, parei por aqui. Correto. Açúcar invertido, o que é isso? É um sal? No açúcar invertido não é sal. Se você quiser, inclusive, saber o que é açúcar invertido direitinho, tem no meu canal um vídeo chamado O que é o açúcar invertido de cana. É um vídeo bem curtinho, bem legal. O que é o açúcar invertido? Não é salgado. Açúcar invertido é a sacarose já hidrolisada. É a sacarose já partida, já dividida em glicose e frutose. Tudo certo? Ela é usada na fabricação de balas e biscoitos, é usada na indústria alimentícia. Por quê? E esse açúcar já hidrolisado, já quebrado, ele é muito mais solúvel. Ele não tem risco de cristalização. Então, esse é o tal do açúcar invertido. Por que o nome invertido? E a sacarose tem comportamento de estrógeno. O açúcar invertido tem um comportamento levógeno. Ah, inverteu, oticamente falando? Exatamente. Aí ele perguntou, é um isômero de função da sacarose? Mentira, porque sacarose, qual que é a formulinha para ela? Não sei se você lembra. Sacarose é C12H22O11.
Aí, quando essa sacarose é hidrolisada, reage com água, inclusive estava na outra questão da UEM agora há pouquinho, o que que produz isso? Produz glicose, cuja fórmula resumida é C6H12O6, e mais frutose, que também é C6H12O6. Beleza? Mas se você comparar a sacarose original com o açúcar invertido, que é a mistura final, não tem como nem falar de isomeria. Concorda? Porque isomeria é quando duas substâncias são diferentes, têm exatamente a mesma fórmula molecular. Se você analisar, deixa eu riscar aqui, ó. Opa, pegar o marca-texto. Se você analisar a glicose com a frutose, elas sim são isômeras entre si. Agora, compara com sacarose, nem tem a mesma fórmula molecular. Não tem nem como. E fora que o açúcar invertido não é uma substância, só é uma mistura de duas, é glicose com frutose. Então, não existe isomeria no item 16. O açúcar invertido é um isômero de função da sacarose? Esquece, nada a ver. Se perguntasse glicose e frutose, aí sim, porque a glicose é um aldeído e a frutose é uma acetona. E tem a mesma fórmula molecular. Agora, a sacarose nem tem a mesma fórmula. Então, nada a ver, errado. A somatória deve ter dado 15. Pronto. Beleza? E eu acho que agora já é a última questão da prova da UEM, que abordava química, né? Fala sobre modelos atômicos, um pouquinho de radioatividade. Questão 48. Sobre modelos atômicos, processos nucleares e fenômenos radioativos, assinale o que for correto. De acordo com o modelo atômico de Rutherford, o átomo é formado por um núcleo muito pequeno, em relação ao tamanho do átomo, com carga positiva, no qual se concentra praticamente toda a sua massa. Vamos responder? Bom, o modelo de Rutherford, ele fala que o núcleo, primeiro, ele é o cara que coloca o conceito de núcleo pela primeira vez, né? Tem um núcleo PPP. O que é PPP? Pequeno, pesado e positivo. Ele é pequeno, dimensão reduzida, né? Como se fosse uma bola no centro do Maracanã. A bola é o núcleo, o resto seria a eletrosfera, né? Ele é pequeno, pesado, denso e positivo. Ou seja, se ele é pequeno e pesado, é nele que se concentra toda a massa. E a carga é positiva. Perfeito. De acordo com o modelo atômico de Bohr, os elétrons podem descrever órbitas circulares em torno do núcleo, sem perder, sem ganhar energia espontaneamente. Foi o Bohr que introduz a ideia de quantização. Lembra? Ele divide a eletrosfera em níveis. Segundo Bohr, nesses níveis, nessas órbitas circulares, os elétrons estão de boa, sem perder e sem ganhar. Ele só vai mudar de camada se você forçar a barra. Só que isso não é espontâneo. Então, de maneira espontânea, ele não perde nem ganha. Fica naquele nível de boa na lagoa, sem perder e sem ganhar energia. Perfeito. Segundo o princípio da exclusão de Pauli, em um átomo não existem elétrons com os quatro números quânticos iguais. Quais são os quatro? O principal, secundário, magnético e espinho. O princípio da exclusão diz exatamente isso, que pelo menos um número quântico tem que ser diferente. Beleza? Você pega lá um elemento que termina a distribuição dele, por exemplo, com 4s2. Só para exemplificar. Beleza? Lá no subnível 4s, vai ter um orbitalzinho só. Dentro dele cabe só dois elétrons com spins opostos. Lembra? Eles moram no mesmo nível. O número quântico principal é o mesmo. Eles moram no mesmo subnível. O número quântico secundário é o mesmo. Eles moram na mesma casinha, ou orbital, que é a casinha de número zero. O número quântico magnético é o mesmo. O spin não é o mesmo. Um tem spin mais meio, o outro tem spin menos meio. Então, não tem como, no mesmo átomo, dois elétrons terem os mesmos quatro números quânticos. Pode ser que três sejam iguais, o quarto não vai ser igual. Então, está exatamente explicado o princípio da exclusão de Pauli. Uma amostra de material radioativo com meia-vida de 28,8 anos, como o estronço 90, que vazou lá em Chernobyl, será reduzida a um sexto de sua massa inicial em um período de 86,4 anos ou 3 períodos de meia-vida. Vamos pensar assim: quando houve acidente lá em Chernobyl, foi expulso, foi jogado para a atmosfera uma quantidade de estrôncio. Que quantidade? Chama de N0, número de átomos inicial. Pegou? Aí, quando você passa por um período de meia-vida, acontece o que com esse número? Ah, ele cai para metade, Wanderson. Cai para quanto? N0/2.
Quando você passar por mais um período de minha vida, vai cair para quanto? Para N0, opa, N0 sobre 4. Confere? Se você passar por mais um período, ele sugere 3 períodos, 3 meias-vidas. Vai cair para quantos negócios? Vai cair para N0 sobre 8, metade de um quarto. Não é um sexto, é um oitavo. Então, depois de 3 períodos de minha vida, cai para um oitavo da quantidade inicial. E se eu fosse continuar? N0 sobre 16, N0 sobre 32, sobre 64, é metade sempre. Vai zerar quando isso? Matematicamente, num tempo tendendo ao infinito. Quimicamente, nunca. Ok? Então, será reduzido a um sexto? Mentira, será reduzido a um oitavo. A reação hidrogênio mais hidrogênio, como assim hidrogênio mais hidrogênio? Hidrogênio 2, que tem um nome bonitinho de deutério, ó, hidrogênio 1, 2, quando eles se juntam com o hidrogênio 1, 3, que é chamado de trítio, beleza? O que forma aí? Inicialmente, forma um átomo de hélio, que não foi mostrado no exercício dessa forma, um hélio 2,5. Só que esse hélio 2,5 ele é instável, não dura muito tempo, ele se converte no quê? Em um hélio mais estável, que é o hélio 2,4, e essa reação ainda libera o quê? Libera um nêutron. Tá claro? Beleza? Esse é um processo nuclear. Por que ele é um processo nuclear? Porque o símbolo do elemento muda, inclusive. Confere, muda de lugar na tabela, inclusive. Você pensa bem, você consegue perceber que 2 núcleos se fundiram e viraram um só? O hidrogênio 2 fundiu-se com o hidrogênio 3, e isso só acontece em temperaturas elevadíssimas, como a superfície do Sol ou das estrelas. Quando esses dois átomos, esses dois núcleos se fundem, produz um único núcleo, que é o hélio 2,5, que depois se desintegra, vamos dizer assim, virando um hélio mais estável e liberando um nêutron. Mas se 2 núcleos viraram um só, o processo é chamado de fusão nuclear. E se fosse o contrário, um único núcleo sendo partido em 2, 3, sei lá quantos, aí você tem a fissão nuclear, que é o que acontece nas bombas atômicas, tudo bem? Esse processo que está vendo é uma fusão. A fusão acontece no Sol, acontece nas estrelas, né? Acontece também na bomba termonuclear, aquela bomba que o Kim Jong-un deve ter guardado, certo? Beleza? Estou falando da bomba H, bomba de hidrogênio, não a bomba de fissão. Então, esse processo onde 2 núcleos se fundem e viram um só é chamado de fusão nuclear. Tudo certo? Essa só a 8 está errada, a soma deve ter dado 23, se eu não errei a continha. Beleza, galera? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com essa resolução. Deixa eu só desligar o compartilhamento aqui. Vamos lá. Espero que vocês tenham entendido, beleza? Se gostou, compartilhe, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para vocês receberem outras resoluções. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Fui.